Olá, meus irmãos, que Deus te abençoe, seja bem-vindo aqui a mais uma aula desse módulo, a Aliança de Sangue. E hoje nós vamos começar a destrinchar um pouco mais sobre esses 9 passos da aliança que nós falamos ontem. A aliança tem seus passos, certo? A aliança tem um processo. E agora nós vamos explicar de forma detalhada cada passo da aliança e a sua representatividade, principalmente no Novo Testamento. Para onde a aliança está nos conduzindo? Para onde as alianças que foram feitas no Antigo Testamento estão nos conduzindo? Qual que é o entendimento que eu preciso ter quando eu olho para esses passos da aliança? O que significa essa túnica? O que significa esse cinturão? O que significa as declarações dos termos da aliança? Essa refeição que é feita? Tudo isso nós precisamos entender a partir daqui, nesses 9 passos. Eu quero caminhar com você aqui. Olha só o que diz ali em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 27. Hoje nós vamos começar falando sobre o primeiro passo, que é a troca de túnicas. A troca de túnica, a troca de vestimenta. A túnica representa a capa. A túnica representa a minha vestimenta, a minha cobertura. A túnica é aquilo que me cobre. Eu estou coberto com algo, eu estou vestido com algo. E a túnica é justamente esse primeiro passo, onde você troca, nessa aliança de sangue, existe uma troca de túnica, uma troca de vestimenta. Tá? E nós vamos entender o que significa isso. No capítulo 3, versículo 27 de Gálatas diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Todos quantos foram batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Entenda uma coisa. Aqui, todas as vezes que a Bíblia estiver falando em termos da aliança, todas as vezes que a Bíblia estiver tocando em algum assunto, em algum desses passos que você consegue identificar que são passos da aliança, em algum texto ou em algum versículo, você precisa se aprofundar. É necessário você buscar o entendimento em aliança daquilo que a Bíblia está querendo trazer. Quando eu olho aqui, por exemplo, eu percebo que a Bíblia está dizendo em linguagem de aliança. E o que Paulo está dizendo aqui é que se alguém foi batizado, foi imerso em Cristo, ele foi revestido. O que é ser revestido? É trocar de veste, é trocar de roupa, é trocar de túnica. Ele está trocando essa roupagem, a roupagem antiga, ele não veste mais. E revestir aqui é justamente isso, é se despir da roupa antiga e se revestir de uma nova roupagem. Isso é uma linguagem de aliança, por quê? Porque trocar de túnica é o primeiro passo da aliança de sangue. Então, quando a aliança era estabelecida na antiguidade, a primeira coisa que ele trocava não era uma troca de território, não era uma troca de presente, não era uma troca de bens, mas era uma troca de identidade, porque a roupa de uma pessoa fala da sua identidade. Por exemplo, quando você olha para o capítulo 4 de João, você percebe que a mulher samaritana, ao conversar com Jesus, ela logo identifica que ele é judeu. Jesus pede para ela água e fala assim: olha, dá-me de beber. E ela já, sem perguntar qualquer coisa, vai dizer assim: como pode tu, sendo judeu, pedir a mim algo de beber, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Então ela identifica que Jesus é judeu justamente pela roupagem. Lembra lá quando Jacó vai entregar uma túnica para José? Aquela túnica representava algo. José era o escolhido, era o preferido de Jacó. E ele faz para ele uma túnica. Por quê? Porque a túnica fala sobre o que a pessoa é. Fala sobre quem ela representa, fala da sua identidade. Então a primeira coisa que era mudado, era transformado em alguém que estava em aliança, era justamente a sua identidade. Ele tem que se despir da sua roupa antiga para vestir uma nova.
Então, antes mesmo de falar sobre troca de presentes ou sobre mudança de território, a aliança fala sobre troca de identidade. Então, antes de qualquer coisa, você precisa entender que nessa nova aliança também, e é isso que Paulo está dizendo aqui, que nessa nova aliança que nós temos, nessa nova aliança com Cristo, essa roupagem ela é mudada. Essa roupa é mudada. Porque Paulo está dizendo assim, se você foi batizado em Cristo, você precisa se revestir de Cristo. É revestir de Cristo. Porque a túnica, a roupagem representa mais do que uma história. Representa a posição, uma nova posição que aquela pessoa vai ocupar a partir daquele momento. Na cultura bíblica, a túnica não é apenas uma roupa nova. A túnica, ela representa o que a pessoa é, de onde aquela pessoa vem, de qual tribo aquela pessoa pertencia e qual cargo ela ocupava. Quando alguém olhava para um rei, o rei de Israel, por exemplo, ele era diferenciado justamente não apenas por causa da sua coroa, mas por causa da sua roupa, a sua roupa de linho fino. Era diferente a maneira como ele se vestia dos demais. Quando você olha, por exemplo, hoje, até mesmo nos dias de hoje, quando você olha para um advogado, você sabe que ele é um advogado em um determinado lugar por causa da roupa que ele está vivendo, que ele está vestindo. Você olha, por exemplo, para um juiz da Suprema Corte, por exemplo, a roupa dele é diferente. Justamente porque a roupa fala daquilo que a pessoa é, do cargo que ela ocupa, da casa que ela pertence. Quando eu olho para 1 Samuel capítulo 18, nós falamos sobre isso na aula de ontem, você olha no versículo 3, vai falar sobre a aliança que Jonathan faz com Davi. E olha só como isso fala muito e como isso deixa também um legado na vida de Davi. Diz assim, Jonathan e Davi fizeram uma aliança, porque Jonathan o amava como a sua própria alma. Jonathan tirou a sua capa que vestia e deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. Entenda uma coisa, quando Jonathan entrega a sua capa para Davi, ele não está apenas cobrindo Davi por causa de alguma circunstância, não, ou por causa do frio, não. Ele está dando para Davi a sua própria vida. Ele dá para Davi a sua vida, ele dá para Davi a sua posição e transfere para Davi também a sua identidade. Automaticamente, Davi recebe todos os direitos que Jonathan tinha. Isso é uma aliança. Não é apenas um momento emocional, não é apenas um momento ali de amizade. Não é um ritual de amizade apenas, não. A troca de túnica representa, uma morte simbólica de quem eu era e nascendo para essa minha nova identidade. É quando alguém diz assim, olha, eu não volto mais para a posição que eu estava. Eu não sou mais quem eu era antes. Olha só o que diz Isaías, capítulo 61, versículo 10. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu com vestes de salvação. Me cobriu com manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com suas joias. A velha identidade ficou para trás. A nova identidade agora surge por causa de uma aliança e ele recebe uma nova roupagem, uma nova identidade. Olha só, no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu com vestes de salvação. Ou seja, alguém que me vestiu, assim como Davi foi vestido por Jonathan, recebeu de Jonathan algo que ele não tinha, agora também a Bíblia está dizendo assim que a sua igreja, a igreja de Deus, está recebendo algo que ela não tinha. Entenda uma coisa, não é somente uma linguagem espiritual, é uma nova posição. Se despir de algo antigo, da roupagem antiga, se despir, se desvencilhar dos trapos de imundícia e se vestir de um novo homem.
Olha só o que diz a Bíblia aqui em Romanos capítulo 13, no versículo 14. Olha só o que é essa troca, porque da mesma forma que a Bíblia no Antigo Testamento e durante a história da humanidade vem contando uma história e apontando lá para Cristo, isso que a Bíblia está dizendo, que não só a Bíblia está contando uma história e apontando para Cristo, mas a prática da aliança na história humana também está apontando para algo poderoso, que é justamente essa nova aliança em Cristo. Que Cristo faz uma aliança por nós. E ele nos reveste desse novo homem. Olha só, Paulo diz assim, versículo 14 do capítulo 3 de Romanos. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas paixões. Olha só, Colossenses 3, 9 e 10. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo sua imagem, a imagem daquele que o criou. Olha só o que Paulo está dizendo. Não é uma melhora na moral do ser humano. Cristo veio para trocar nossa identidade. Olha, você não pode mais mentir, não mintais mais uns aos outros, uma vez que vocês já se despiram, já tiraram essa roupagem do velho homem. Mas agora vocês precisam viver em novidade de vida de acordo com o novo homem, que agora se renova em vocês. É isso que Paulo está dizendo. Cristo trouxe essa nova roupagem, essa nova identidade, uma troca de identidade. É uma nova túnica, uma nova roupagem. E essa nova roupa, essa nova roupagem vai definir quem nós somos em Cristo Jesus. Por quê? Porque essa nova aliança em Cristo Jesus nos insere em Deus, em Cristo. Paulo diz assim, agora não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. 2 Coríntios capítulo 5, 21, olha só o que Paulo vai dizer. Por quê? Porque essa nova roupagem, essa nova identidade que vem através dessa troca de túnica, ela é fundamental porque ela resolve algo no ser humano. Ela resolve algo de forma definitiva. Porque vai mostrar como Deus nos enxerga, como Deus nos vê depois dessa nova aliança. Vai definir a forma como Deus nos enxerga a partir de Cristo, a partir dessa nova roupagem. Porque nós nos vestimos de Cristo. Uma vez que eu me visto de Cristo, Deus não vê apenas a mim. Ele vê Cristo em mim. Uma vez que eu me vesti de Cristo e me desvesti, eu me desvencilhei dessa roupagem antiga. Diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ou seja, Cristo, ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele que é em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Na aliança, Cristo recebe, Jesus recebe a minha condição para que eu recebesse a sua justiça. É uma troca de roupagem, é uma troca de roupa. Eu troco a minha túnica com ele, eu dou para ele os meus trapos de imundície e ele me entrega a sua túnica justa, a sua túnica de justiça. E eu sou revestido em verdadeira justiça e santidade. É isso. A aliança de sangue em Cristo Jesus vem para mim como um ato de graça e de favor de Deus. Não apenas para mudar o meu comportamento, mas para mudar a minha identidade, quem eu sou em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo fala em Efésios 4, versículo 22 a 24. No sentido de que, quanto ao trato passado, ou seja, quanto à aliança, trato aqui é aliança, quanto à aliança passada, vos despojeis do velho homem, ou seja, vocês se desvestiram do velho homem, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado
segundo Deus, em justiça e santidade, procedentes da verdade. Por que você vive diferente? Por que agora você vai viver de uma forma diferente? Porque não é apenas um novo padrão moral para obedecer. Não, é uma nova vida que eu recebo. Isso é o novo nascimento. Você não carrega mais uma velha história. Você não carrega mais uma velha identidade. Você não vive mais do velho. Você não vive mais dos trapos de imundícia. Agora você vive em verdadeira justiça e santidade. Por quê? Porque você se revestiu de Cristo. É uma aliança que o próprio Deus faz com Cristo, trocando a nossa velha condição pela nova condição e uma nova posição em Cristo. Ou seja, significa uma nova posição, uma nova identidade, um novo acesso a Deus e também um novo destino. Amém? Essa é a aliança que Deus fez em Cristo por nós, uma nova aliança. E que Deus te abençoe e amanhã estaremos aqui com mais uma aula de aliança de sangue.